Estamos de volta, o quarto e último bloco do Roda de Entrevista, que esta noite conversa com o secretário da Casa Civil, Anderson Máximo de Holanda. Ficou a expectativa, o Morgantini fez uma pergunta no bloco passado, resume aí, que eu vou emendar com outra aqui. Não, a pergunta é muito simples, porque nós temos visto aí histórias de escândalos, de déficit, de maquiagem em contas. O senhor falou em pedalada. A pergunta, aproveitando o seu conhecimento jurídico, isso é caso para impeachment ou cadeia? Impeachment não tem jeito. Isso é caso de cadeia? Duas em uma. E o Mário Esperandio, me desculpe se eu li errado, do Conjunto Castelo Branco, por que não tira um pouco das mordomias dos deputados, ao invés de tirar os direitos adquiridos do funcionalismo? Bom, então o Estado de Goiás tem duas emendas constitucionais, especificamente a 55, que possibilita você retirar do cálculo de despesa de pessoal os inativos e o imposto de renda. Então, essa mágica fez com que você estivesse sempre dentro do limite prudencial. Só que a STN não contabiliza dessa forma. Então, todos os cálculos que são feitos pela STN, ela contabiliza o gasto com inativo e do imposto de renda. E isso faz com que a sua despesa de pessoal vá lá para o índice que nós estamos falando. Então, é um debate, tanto que nós estamos com o nosso índice de endividamento na letra D. É um Estado extremamente endividado, não consegue pegar um centavo de aval, de empréstimo. Essa é a situação que o Estado de Goiás se encontra hoje. Nós não estamos discutindo perda de direitos de servidores. A reforma administrativa não trata dessa situação. A reforma administrativa está organizando a máquina administrativa. Então, somente. Eu sei que a gente está com... Agora eu vou defender o Alex. O Alex está na fila. Mas essa PEC não pode ser mudada? O governo não vai mudar isso? Não vai mandar uma PEC? Sim, nós estamos em estudo esse projeto, essa de PEC está na Secretaria de Economia. Tá. Né? Bom, o Almir Luiz, filósofo e jornalista de Goiânia, parabeniza o senhor por ser um servidor gabaritado e o governo do Estado de Goiás. Obrigado. Tá certo, secretário. Só mudando um pouquinho de assunto, essa semana eu acompanhei uma entrevista do governador Ronaldo Caiado num site aqui da capital, onde ele dizia que se não houver uma ajuda da União aos estados brasileiros, vai ser uma quebradeira total. Eu queria entender o seguinte, por que dessa dependência tão grande dos estados com a União? Porque a gente percebe, por exemplo, um estado como Goiás, que exporta aí desde algodão a minérios, um estado tão rico. Eu sei que existe, de fato, claro, um pacto federativo, mas por que essa dependência tão grande dos estados? Os municípios, por exemplo, é unânime os prefeitos reclamaram da repartição do Fundo de Participação do Município, que é o FPM, né? Estão aí praticamente com o pires na mão, aquilo que eles dizem. É possível o Estado ter um pouco dessa dependência da União ou realmente, se não houver essa ajuda, como o governador falou, vai haver essa quebradeira total? Bom, o Pacto Federativo precisa de fato ser revisto. Nós temos hoje um sistema tributário extremamente confuso, né, que você tem mais de 84 tributos no país, e você tem competência tributária de municípios, de estados, de União. Então, a União, o que ela fez? Ela deixou com os estados quirelas de impostos e colocou as contribuições exclusivas para ela. Então, ela tem uma arrecadação em trilhões e deixou os estados e municípios sangrando. E várias competências administrativas estão com os municípios e os estados, como responsabilidade constitucional. Então, a situação ela é muito grave, o governador sabe disso, precisa do socorro, mas a situação, como dito anteriormente, de uma nota D, faz com que a gente não consiga ter acesso a qualquer empréstimo aval da União, e isso, existem alguns estados dessa condição, mas é preciso esse socorro para, pelo menos, você ter o equilíbrio das contas. No início da gestão, se questionou na questão dos benefícios fiscais, mas o Estado não vai fazer a sua parte? Está sendo feito. Está sendo feita. A reforma administrativa é isso, a redução dos gastos de contratos. Então, o governo tem feito a sua parte, sim. Agora, chega um teto de arrecadação, porque não é possível mais falar em aumento de imposto. Mas parece que a União está jogando muita responsabilidade também para os estados. Por exemplo, já vi reclamações, com todo respeito à categoria dos professores, que, por exemplo, a aprovação do piso salarial, muitos municípios e estados não estão conseguindo pagar. Existe essa situação muito grave que é a União ser a exclusiva arrecadatória de contribuições, e os repasses. Então ela tem todo mundo com o pires na mão pedindo, pelo amor de Deus, para sobreviver. Qual é o melhor modelo, secretário? Nós já vimos projetos tramitando na Câmara, tem a mancheia, mas já vimos projetos, por exemplo, a divisão equânime, 33%, a dízima
para cada uma das 3 esferas. Qual que é o melhor sistema? É dividir igualmente entre municípios, Estado e União? Como é que é essa relação? O senhor tem se o senhor fosse convocado a propor, a apoiar uma das hipóteses, ou dar mais atribuições para a União? Não, eu acho que o sistema ele é confuso, a gente precisa estudar. O que, por exemplo, é tão confuso que você gera um processo de até bitributação. Entendeu? Porque existe fato gerador tributário, e aí o município vem tributa, o Estado, a própria União. Isso precisa ser simplificado. Eu acho que menos tributos, né? E aí você fazer uma fatia mais justa e discutir também as competências administrativas dos municípios e estados. O que cada um é responsável. Aí entraria na questão do SUS, na questão, né, do próprio ensino infantil, fundamental e médio. Então você tem que dar uma rediscutida. Mas a forma tributária hoje no Brasil ela é muito complexa. Secretário, mudando de assunto aqui, até porque foi objeto de abertura do programa, de chamada do tema da privatização da Metrobus e também da concessão da linha que a Metrobus explora. Se eu não me engano, o senhor falou que são 200 mil passageiros por dia, é isso? Tá. Tem uma pergunta aqui para entrar no tema do Luciano Leal, do Jardim Guanabara. Esse modelo de enxugamento, entre aspas, da máquina do Estado não está sendo arcaico e amador, já que estão sendo tirados benefícios do servidor. Exemplo, funcionário da Metrobus foi reduzido mais de 40% no ticket de alimentação. Gostaria que o senhor desse a resposta para o Luciano Leal e já falasse dessa proposta de privatizar Metrobus e privatizar a concessão também. Não aumentaria o preço da passagem? Não seria ruim para o cidadão que precisa daquele ônibus? Olha, a situação da Metrobus ela é uma situação que requer um estudo e está sendo feito. Né? Como eu já disse, você tem uma empresa que hoje ela está extremamente sucateada, uma empresa que com a saúde financeira muito combalida, e quem está fazendo o aporte financeiro é o próprio Estado. Então, o cidadão, de forma indireta, está ali fazendo um aporte para fazer a subvenção das passagens. O questionamento até do nosso telespectador, então você tem uns estudos feitos, né, a mesma mão de obra paga pela Metrobus, e não entra na questão se deve pagar ou não deve, mas é uma realidade que nós temos que colocar. Praticamente três vezes maior do que o pago em outras empresas. Porque você tem um plano de cargo e salário específico deles, e isso aí é autônomo, porque a contratação ela é seletista. Né? Então você tem 1.100 empregados seletistas. Inclusive uma dispensa, isso aí seria um valor extremamente alto. E o governador já afirmou, bom, é missão do Estado, ante tantos os problemas que nós estamos discutindo aqui, dentre eles saúde, educação, né, a segurança pública, tratar de linha de ônibus só do eixo. Então é uma situação que nós temos que debater, tem que discutir. Isso é papel do Estado? Ele entende que não, nós estamos estudando a forma alternativa, então, de dar à Metrobus uma saída, né, em que o cidadão tenha ganhos. Uma das alternativas, vamos licitar, se for o caso, né, com um novo modal, com novas obrigações dentro do termo de referência. O modal seria o VLT. Pode ser. Então, você construir uma alternativa para isso, né? Mas em que você, fazendo um termo de referência bem feito, né, uma contratação bem feita, aquela empresa vencedora retorne isso para o cidadão que vai ser usuário. Secretário, a gente acompanhou recentemente também um imbróglio a respeito da reforma estrutural do eixo, porque se dizia primeiro que era a prefeitura, por exemplo, o recapeamento ali por onde passa o eixo, e por outro lado se entendia que era o Estado. Como é que o senhor vê essa situação? É de fato então do Estado? É a prefeitura que deveria fazer então essa reforma estrutural? Como é que o senhor vê esse imbróglio todo? Bom, esse é um debate intenso e quem perde, sem dúvida, é o cidadão, né? Então nós precisamos resolver o problema das estruturas, das plataformas. O cidadão, né, paga a sua passagem, quer ter o seu serviço de qualidade e precisa ter de fato isso, né? Então toda essa discussão ela tem que ser posta, ela tem que se chegar a um termo, porque há muitos anos se debate transporte público, né? E Goiânia, região metropolitana, Eixão, a gente precisa trazer uma alternativa. As empresas dizem que sozinhas elas não dão conta de oferecer a qualidade que o usuário merece. Precisa, de fato, o poder público entrar nessa discussão. O que está faltando? Bom, aí depende. Poder público entrar com subvenção. Aí é melhor subsidiar o cidadão do que subvencionar a empresa privada. Né? Isso que... por isso, viu, Rubens, que a gente está vendo como chegar a um projeto que, de fato,
ampare o Estado, mas ampare principalmente o cidadão usuário. Sobre Secretário, a Metrobus vai ser privatizada? Quais são as opções? A Metrobus, empresa do Estado, vai ser privatizada e a concessão, que é da Prefeitura de Goiânia, continua com o Estado e aí a Metrobus vai passar a operar mais privatizada, ou o governo do Estado vai devolver a concessão para a Prefeitura e a Prefeitura licita de novo? Nós estamos estudando a melhor forma. Secretário, a pergunta aqui do Oswaldo Assolário, ao interior do estado, ele é de Aruanã. Ele está questionando a possibilidade de a Secretaria de Turismo se transformar em uma autarquia. Ele cita diversas ações culturais aqui do estado e a visibilidade do estado não seria menor, não seria diminuída, sendo, vamos dizer assim, eu coloco essa expressão, rebaixada a Secretaria? Não, na verdade, a parte turística do Estado hoje ela é da Goiás Turismo, que já é uma autarquia. Né? Então ela vai continuar. O presidente Fabrício tem feito um trabalho extremamente importante, dando a Goiás Turismo uma nova visão. Porque você tinha uma visão histórica de fazer shows em prefeituras. Né? Fazer show. Né? E, pelo contrário, o Fabrício já trouxe, né, inúmeros projetos de alavancar o turismo no Estado de Goiás. Nós temos que ter uma política pública de turismo no Estado de Goiás. E não Goiás Turismo ser fomentadora de show em prefeituras. Ao interior participando, Vânia Duarte de Morrinhos, ela está reclamando porque os aposentados com renda maior de 2.400 não têm recebendo. Estou na miséria e com as dívidas acumuladas pela incerteza. É um salário atrasado de dezembro, né? Exato, né? Exatamente. A Vânia Duarte de Morrinhos. É um assunto sério, né? Por várias vezes o governador, a secretária Cristiane, né, já trataram da demanda. Nós estamos fazendo um esforço muito grande de todo o real que entra no cofre público está sendo destinado para pagar a folha e a gente espera que o mais rápido possível. Nós estamos com 56%, 58% da folha de dezembro paga, nós pagamos 400 milhões de novembro de obrigações acessórias, né, volta 58% da folha de dezembro já quitada e o mais rápido possível a gente pretende vencer essa pauta que é direito do servidor, né? O servidor está sendo penalizado e nós herdamos essa demanda. Nós herdamos isso. Secretário, eu acompanhei aqui o debate das informações sobre Metrobus, sobre a possibilidade dessas empresas de economia mista, dessas estatais, de privatização ou não, e aí, quando a gente ouve essas palavras-chave, me vem à cabeça uma outra estatal, que é a Saneago. A Casa Civil já teve tempo de se debruçar sobre a situação da Saneago e ela também pode entrar nesse rol, de entrar nesse debate, encontrar a melhor solução e entre elas está nesse radar uma privatização? Não tivemos essa conversa. O secretário, o presidente Ricardo Soavinski tem feito um trabalho, né, também de ajuste, de organização da estrutura, tem a sua autonomia, é uma empresa estatal, né, mas não chegou essa pauta ainda para a Casa Civil. A Casa Civil e o Estado estão fazendo uma revisão de todos os contratos. Eu gostaria de perguntar especificamente sobre os contratos da saúde com as organizações sociais nos hospitais. Já está tendo aí um edital para Hugo, para Trindade e para Anápolis. Quais são os próximos passos? Como é que está sendo feita essa análise? A SEAD, que tem feito a Secretaria de Administração tem feito esse realinhamento de contratos. De fato, o despacho está pronto para o governador autorizar, né, startar o processo para esses 3 chamamentos públicos. E nós, na Casa Civil, estamos fazendo um estudo muito apurado, né, da nova lei da organização social no Estado de Goiás. Né? Organizando Não vai valer para esses ainda, a qualificação. A gente está trabalhando rápido, eu acredito que ainda dá tempo da gente conseguir aprovar essa nova lei das OS, em que a gente vai ter uma maior participação de OS em nível nacional, né, e uma maior segurança de cumprimento de metas para o cidadão que é o beneficiário do serviço público. Secretário, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas antes de me despedir de vocês, eu vou quebrar o roteiro aqui. Tem uma pergunta, uma colocação para você, Morgantini. Caramba, esse Morgantini é mesmo da rádio? Ele é totalmente diferente do que pensei. Cara de nerd que ele tem, o Luiz aqui de Goiânia. Você é o Morgantini da rádio? Responde para o... Não é só a cara, não. É o que dizem. Agora, essa é uma máxima para quem trabalha em rádio, né? Eu ouvi isso. Você não parece nada com a voz que eu ouço. O pessoal acha que eu sou velho pra caramba, sabia? Outros de rádio, né? Não, mas você não é o Rubens Salomão que eu conheço. Obrigado, viu, Luiz? E somos nós, obrigado. E por prestigiar aqui também. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Alex Atanásio, muito obrigado.
Eu Gostaria de queria contar sempre com agradecer rapidinho por esse tempo todo que eu estou aqui, agradecer a equipe que carinhosamente recebe, desde o pessoal lá fora, com o pessoal da maquiagem, o pessoal da técnica, os nossos cinegrafistas aqui, o seu Raulino, o Agnaldo, a Norma na produção, a Ana Lúcia, a Bruna, todo mundo. Eu não posso esquecer também da mesa que recebe muito bem a gente no camarim, a Valdinei, a Conceição. Obrigado pelo carinho que a gente sempre é recebido aqui sempre. Boa noite. Assina embaixo. Morgantini. Obrigado mais uma vez. Obrigado, secretário. Rubens Salomão, muito obrigado. Abraço, boa Enzo, noite. a todos que nos acompanharam. Prazer participar. Secretário, 30 segundos, mais alguma colocação? Não, eu queria agradecer mesmo a oportunidade, né, ao Henrique, ao Alex, ao Rubens, a você, Enzo, ao telespectador, e dizer que nós estamos muito otimistas, né? O desafio é grande, mas a gente vai chegar e ter um Estado melhor, né, um Estado em que a gente superou essas adversidades, vamos ter políticas públicas muito melhores e consolidadas. Tomara. Então, muito obrigado pela oportunidade. E para quem está curioso e não teve a oportunidade de perguntar, você é filho do ex-vereador Jaime Máximo, aqui de Goiânia, de vereador por volta do ano 2000, final da década de 90, né? Foi. Perfeitamente. Muito obrigado, secretário. Boa noite e sucesso no seu trabalho. Voltamos na próxima semana. Até lá.